Eram 10h30 de uma noite fria de dezembro de 2019, quando o ex-CEO global da Nissan e Renault, Carlos Ghosn, se escondeu dentro de uma caixa de equipamento musical, esperando para fugir do Japão em seu avião sem que ninguém percebesse. O destino? O Líbano, lugar onde esse brasileiro nascido em Porto Velho passou boa parte de sua infância e, coincidentemente, um lugar que não possuía tratado de extradição com o Japão. Mas como esse executivo, até então um dos mais admirados do mundo, conseguiu se meter em tamanho problema? Conheça os bastidores dessa história que tem de tudo: arrogância, política corporativa, acusações e uma fuga digna de filme de Hollywood. Se você é novo aqui no canal, esse episódio faz parte da nossa playlist de histórias empresariais, onde toda semana avaliamos a trajetória de uma grande empresa ou personagem do mundo dos negócios. Se gostar, considere deixar o seu like e se inscrever para ser avisado toda vez que sair um novo episódio. Agora voltando, quem é Carlos Ghosn e como ele se tornou um personagem tão icônico? Bom, vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor. Carlos nasceu em 1954, em Rondônia, onde sua família de imigrantes libaneses possuía negócios. Aos 6 anos, ainda sentindo os efeitos de uma doença por conta de água insalubre, mudou-se com sua mãe e irmã para Beirute, onde sua avó paterna morava. Lá, fez boa parte dos seus estudos e seguiu para Paris. Após formar-se em 1978, Carlos passou aos 18 anos na Michelin, a maior fabricante de pneus da Europa, inicialmente aprendendo e trabalhando em diversas fábricas na França e Alemanha. Sua ascensão na empresa foi bem rápida. Em 1981, ele adquiriu o cargo de gerente de fábrica e, em 84, foi nomeado diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da divisão de pneus da empresa. Dá para ver o potencial do jovem Carlos, né? Pois bem, logo depois, ele foi nomeado aos 30 anos de idade como diretor de operações da rede em toda a América do Sul. Realmente muito impressionante. A maioria de nós aos 30 ainda está descobrindo se está na carreira correta ou não. Pois bem, nessa função, Carlos retornou ao Rio de Janeiro, reportando-se diretamente a François Michelin, o qual o encarregou de melhorar as operações na região. É bom lembrar que o Brasil naquela época passava por uma profunda crise econômica e uma grave hiperinflação, que dificultava bastante a vida de qualquer empresa, mesmo uma grande multinacional. Mas Carlos se mostrou à altura do desafio mais uma vez. Ele formou um time de gestão multifuncional para determinar as melhores práticas entre as nacionalidades francesa, brasileira e outras que trabalhavam na divisão sul-americana, e conseguiu fazer a divisão lucrar apenas 2 anos depois de assumir. Um baita trabalho. Isso ajudou a aumentar a sua já boa reputação. E em 1996, a empresa francesa automobilística Renault, em dificuldade, recrutou-o como vice-presidente executivo, responsável por compras, investigação, engenharia, desenvolvimento, operações de motopropulsão e manufatura. Isso aí, basicamente tudo na empresa, né? Ficando ainda responsável pela divisão sul-americana da Renault. E seu desafio consistia basicamente em revisar um processo de produção, padronizar peças, lançar novos produtos e fazer tudo isso com muito menos colaboradores nas fábricas. Parece bem complicado, mas por mais que fosse muito complicado, deu super certo. A reestruturação radical da Renault por Carlos retornou a empresa ao caminho da lucratividade e ainda lhe rendeu o apelido de o matador de custos. Com as finanças mais ajustadas, a Renault adquiriu em 1999 quase 40% da japonesa Nissan, formando uma aliança entre as duas companhias. Enquanto mantinha seus cargos na Renault, Carlos chegou ao cargo de diretor executivo da Nissan em pouco tempo. E mais uma vez, ele teria o desafio de recuperar uma grande empresa que estava em apuros. O plano de recuperação da Nissan de Carlos, anunciado em outubro de 1999, visava retornar a empresa à lucratividade no ano fiscal de 2000, a uma margem de lucro superior a 4,5% das vendas até o ano fiscal de 2002, além de uma redução de 50% do nível de dívida até o fim daquele ano. Como legítimo representante do conceito pele em jogo, Carlos havia prometido demitir-se caso essas metas não fossem concretizadas. E aliás, todo mundo achava que essas metas eram impossíveis de serem concretizadas. Apostando em modelos como a Frontier e o Xterra, e desafiando a etiqueta empresarial japonesa com a eliminação de 21 mil postos de trabalho e também das promoções baseadas em antiguidade e idade, Carlos conseguiu obter sucesso mais uma vez. Depois de 12 meses de execução do plano de recuperação de 3 anos, a Nissan voltou à lucratividade. E 3 anos depois,
passou a ser uma das fabricantes mais lucrativas da indústria automobilística, com margens operacionais constantemente superiores a 9%, mais do que o dobro da média da indústria e muito superior ao lucro operacional de 1,4% que a própria Nissan obtinha até 99. Quase 5 vezes maior, gente, é um grande resultado. Mas esse verdadeiro tapa na cara do jeito japonês de fazer as coisas ainda iria se voltar contra Carlos no futuro. Por enquanto, Carlos aproveitava os louros do sucesso, sendo nomeado em 2005 CEO em ambas as empresas, Renault e Nissan, tornando-se a primeira pessoa do mundo a simultaneamente dirigir duas empresas que estavam no ranking da Fortune Global 500. Uau! De fato, o poder dele só crescia. Em 2007, Carlos liderou de forma pioneira a aliança Renault-Nissan rumo ao mercado de carros elétricos de zero emissões, de uma forma muito significativa, e confirmou que iria colocar uma linha inteira de carros elétricos com zero emissões a preço acessível no mundo. O Nissan Leaf, anunciado como o primeiro carro de zero emissões a preço acessível no mundo, foi lançado em dezembro de 2010 e de fato se mostrou à frente de seu tempo, pro lado bom e também pro lado ruim, como a gente vai ver mais à frente. Já em 2016, a Nissan completou a aquisição de uma participação controladora de 34% na Mitsubishi, formando agora uma tríade de gigantes da indústria. Carlos tornou-se presidente da Mitsubishi, além de seus postos na Renault e Nissan, com o objetivo de reabilitar a montadora, após um escândalo que afetava a reputação e também as receitas dessa empresa. Mas, dessa vez, a história não teria um final exatamente feliz e a sorte de Carlos mudou rapidamente. Em novembro de 2018, ele foi preso pela primeira vez, sob acusação de má conduta financeira, supostamente por não informar sobre seu acordo salarial por 5 anos, até 2015. Os valores chegariam a 82 milhões de dólares, que também impactariam em milhões de ienes em impostos não recolhidos por Carlos. Outra acusação seria de que Carlos teria gasto 18 milhões de dólares de uma subsidiária da Nissan em imóveis de luxo no Rio de Janeiro e em Beirute. Uma outra acusação também acusa o ex-CEO de ter transferido perdas sofridas em investimentos particulares durante a crise financeira de 2008 para a montadora Nissan, evitando um prejuízo pessoal de cerca de 15 milhões de dólares. Bom, isso parece ser só a ponta do iceberg, e muitas outras acusações ainda viriam pela frente. Mas Carlos Ghosn não desistiria fácil e logo protagonizou uma cena de cinema, ao fugir numa caixa de instrumentos musicais escondida em seu avião particular para o Líbano. Lá, graças à ausência de acordo de extradição com o Japão, ainda vive com sua família, por mais que o país tenha recebido o mandado internacional de prisão da Interpol. E assim, o titã da indústria automobilística sai de cena de maneira bem menos glamurosa que o restante de sua carreira muito vitoriosa. Mas por que a história se desenrolou dessa forma? Como um brilhante executivo, capaz de unir diferentes culturas e comandar empresas globais simultaneamente, teve uma derrocada tão assustadora? Bom, seu antigo chefe na Renault, Louis Goetze, lhe descreveu como um cara inteligente e intelectual, com uma disposição e intensidade para fazer acontecer totalmente acima da média do mercado. De fato, Carlos Ghosn sempre foi muito bom, um executivo genial que ganhou muitos prêmios mundo afora. Mas comandar não 2, e sim 3 companhias gigantes de culturas totalmente diferentes com sucesso seria possível por muito tempo? Não sei, talvez a sua ambição tenha perdido tração com a realidade. Salários exorbitantes, móveis luxuosos, festas e recepções, até mesmo no Palácio de Versalhes com garçons vestidos a caráter, e os grupos automotivos pagando por todos os caprichos de seu chefe. Talvez Carlos tenha subestimado o seu poder de irritar executivos e autoridades, especialmente os japoneses. Quando você é conhecido por ser exigente demais, por mexer muito nos lugares onde passa, você precisa ser coerente com suas ações e também continuar ganhando por mais tempo. As apostas nos veículos elétricos vieram muito cedo, bem como outras metas ambiciosas demais, e possivelmente descortinaram um mar de insatisfações dos executivos japoneses e franceses com Carlos. Juntando isso a tantos indícios que ele tinha negócios controversos para dizer o mínimo, não foi complicado entender como tudo se desenrolou depois. E assim a gente fecha a história de hoje, pessoal. Espero que tenham curtido mais esse episódio de História Empresarial. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar qual empresa ou empreendedor querem ver analisado por aqui e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.